O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos neste domingo a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes apóstolos do Senhor que entregaram a vida pelo Evangelho, pela missão e por amor à sua igreja. De fato, podemos perceber que foram pessoas, homens simples, mas com um coração grande diante da missão que Jesus lhes confiou. Primeiro a Pedro, sabemos que por sua personalidade ser um pouco mais forte e também por isso também frágil, porque Pedro, como vai professar na fé de hoje, que é revelado por Deus que Jesus é o Filho de Deus, isso não foi apenas uma voz que saiu da sua boca, mas o próprio Pai do céu que falou por meio dele. Mas também, logo adiante no Evangelho, Pedro vai tentar repreender Jesus quando Jesus lhe fala sobre a sua paixão, a sua morte. E assim Jesus vai dizer para ele se afastar, que faz o papel do diabo. Pedro também, que vai negar Jesus por 3 vezes, mas também por 3 vezes ele é provado no amor e Deus lhe confia o rebanho à sua igreja. Paulo também, um personagem, um homem de que perseguidor dos cristãos, após a sua conversão, se tornou um grande missionário do Senhor, a ponto de sofrer perseguições, prisões e até mesmo a morte. Nos deixou o seu legado várias cartas que instruíam as comunidades cristãs no amor a Jesus, na perseverança da fé. Esses dois grandes apóstolos, caríssimos irmãos, todos, na verdade, apóstolos, teve as suas fraquezas, mas o que mantinham eram a confiança e a fé em Jesus Cristo. Assim também hoje Deus não escolhe pessoas prontas, preparadas, perfeitas, mas a cada dia Jesus vai moldando aquelas que se deixam serem moldadas pelo seu amor. Então todos nós possamos ser missionários do Senhor e também defensores da fé. No Evangelho também nos fala sobre
a instituição da igreja. Veja que Jesus vai dizer a Pedro: sobre ti construirei a minha igreja. A minha igreja. Sabemos que várias pessoas tentam distorcer o Evangelho, procurando significados daqui e dali, para tentar manipular essa frase de Jesus, porque sabemos que Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica, e assim até hoje o Papa Francisco e todos os bispos são o Papa Francisco, principalmente, é o sucessor de São Pedro, os bispos sucessores dos apóstolos. E várias pessoas não conseguem compreender porque Jesus institui a sua igreja, ele dá as chaves a um homem como Pedro, um homem humano, né? Mas sabemos que a igreja ela é santa, mas também dentro de si há os pecadores. E por isso Jesus vai dizer que é na confiança e na fidelidade de Pedro que todos estarão unidos. Por isso que Pedro é o fundamento da unidade e da fé. E assim também, hoje, todos os bispos veem no Papa como a ligação da unidade e da fé. A unidade, a comunhão. E diante disso, várias pessoas não conseguem compreender o mistério petrino e tentam perseguir o Papa, destruir essa igreja, porque muitos a veem como uma instituição criada pelos homens, pelos apóstolos, por pecadores, mas vejam que é Jesus que institui a Igreja Católica. Sobre ti, Pedro, que és pedra, construirei a minha igreja. Não a igreja do apóstolo, não a igreja do padre, do bispo, mas a minha igreja, Jesus dizendo de si mesmo. E diante disso, Jesus faz uma profecia, uma promessa, aliás, que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Poder do inferno podemos interpretar como as perseguições que a igreja sofreu e sofre até hoje, por estar ao lado da vida, ao lado dos mandamentos de Cristo, estar ao lado da pessoa humana. Por isso ela é perseguida não somente por elementos humanos, mas também sobrenaturais. O inimigo tenta todo dia ferir a sua igreja, seja por dentro ou por fora. Há um combate intenso para destruir a Igreja Católica. Mas, como nos diz a promessa de Cristo, o poder do inferno jamais, nunca poderá vencê-la. Mas isso não pode ser para nós uma segurança. Precisamos ajudar a igreja que sofre, Você pode perguntar: como que eu posso ajudar a igreja? Sendo santo, caríssimos irmãos, a cada dia procurando a purificação, a cada dia se arrependendo dos pecados, procurando os sacramentos com o coração confiante, com fé, não apenas como obrigação moral. Podemos ajudar a igreja se cada um fazer a sua parte buscando a santidade, porque estamos todos unidos ao corpo místico de Cristo, aonde que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Se um membro sofre, todo o corpo perece. Assim também, se um membro se santifica, todo o corpo é santificado, cresce em santidade. Se há o pecado, vai crescer no pecado. Por isso que Deus nos dá a sua igreja como um grande hospital de cura e libertação através dos sacramentos. Desde o batismo já somos incorporados, na Eucaristia alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo.
somos confirmados pelo Espírito Santo, somos chamados a exercer uma vocação na sociedade santamente, seja pelo sacramento da ordem ou do matrimônio. Somos chamados a purificar-nos a cada dia através da confissão sacramental, através da unção dos enfermos. É a vida de Deus em nossa vida. Por isso precisamos sentir necessitados de Deus, sempre procurar a purificação interior, sempre buscar a santidade. Não somos de fato seres perfeitos, mas temos que buscar a perfeição no estado de vida em que vivemos. E assim somos a igreja combatente, peregrina, militante. Estamos caminhando rumo à igreja celeste, a Jerusalém, no qual vivem os santos, os anjos, Nossa Senhora, vive Deus. Lá é a nossa morada. Mas enquanto isso, somos a igreja combatente, peregrina neste mundo. Não somos daqui, não temos morada aqui nessa terra. Por isso precisamos a cada dia nos buscar a santidade, em união com a igreja padecente, rezando pela santificação e libertação das almas do purgatório. E assim podemos, no final da nossa vida, e também a igreja que foi prefigurada no Antigo Testamento, preparada pelo povo de Israel, fundada por Cristo, do seu lado jorrou sangue e água, os dois sacramentos da nossa igreja, do sangue a Eucaristia, da água o batismo. Essa igreja que foi manifestada pelo poder do Espírito, que desceu sobre os apóstolos, impulsionando a grande missão de levar as pessoas até Jesus. E essa igreja será consumada nos fins dos tempos. Paulo, que faz uma imagem da igreja como esposa, que está na espera do seu esposo. E essa igreja, essa Jerusalém celeste, já é prefigurada a cada Santa Missa, a cada sacrifício do altar. É uma prece a Deus: vem, Senhor Jesus, Maranatá, faça-se nova todas as coisas. Enquanto isso, a igreja segue na paixão de Cristo. Isso mesmo, porque a união de Cristo com a igreja é perfeita, é tão íntima, que tudo aquilo que Cristo passou, também a igreja passará. Se Cristo foi perseguido, a igreja também será. Mas se Cristo também, de fato, cremos nisso, que ressuscitou, a igreja também ressuscitará. Por isso nos apegamos a este corpo místico, a Cristo, que é a cabeça da nossa igreja. Ela que é santa, que ela é uma mãe para cada um de nós. E peçamos a Deus que Deus protege a cada um de nós, membros deste grande corpo místico de Cristo. Assim como nos livrando de todas as tentações e perigos, de toda a perseguição dos seus membros, perseguição contra o Papa, os padres, os diáconos, todas aquelas pessoas que querem ser fiéis a Cristo. São inúmeros os inimigos. Lembremos aqui, caríssimos irmãos, de um sonho profético de Dom Bosco em 1862, sobre as lutas futuras da igreja, na qual ele via um grande combate marítimo. No barco estava simbolizada a igreja de Cristo, sobre ela na proa estava o Papa, assim como os bispos, os padres ajudando na guerra contra várias outras embarcações do inimigo que tentavam destruir esse grande barco da Igreja Católica, a ponto de conseguirem
várias vezes alguns triunfos, até mesmo a morte do Papa, mas logo depois a Igreja nomeia um novo pontífice. E assim, caríssimos irmãos, naquela luta intensa, naquela batalha entre várias embarcações do inimigo, surge na visão de Dom Bosco, duas colunas que são como grandes apoios para esse barco não se afundar, não se abalar. Diante surge uma coluna simbolizando a Eucaristia. Em cima estava uma hóstia. E ali vários barcos se agarraram para não se afundar. Do outro lado surge a coluna com a imagem de Nossa Senhora, a Imaculada Virgem Maria. E lá estava escrito nessa coluna: auxílio dos cristãos. E sobre a coluna da Eucaristia estava também escrito: a salvação dos que têm fé. A Eucaristia e Nossa Senhora. E no final do sonho, quando Dom Bosco contava às crianças, ele perguntou o que significava isso, e disseram: o triunfo da Igreja por meio da Sagrada Eucaristia e a devoção à Santíssima Virgem. Nos agarremos, caríssimos irmãos, a essas duas colunas, a Eucaristia e a devoção à Nossa Senhora. Ela que vai nos dar força e também força à Igreja para vivermos uma vida mais santa e digna como membros de Cristo. Que nessa solenidade de Pedro e Paulo possamos refletir a nossa vida enquanto Igreja. Eu posso ajudar a Igreja sim, a cada dia procurando a conversão, o arrependimento dos pecados e viver a vida santamente. Assim, possamos ajudar a todos os membros que estão padecendo. Rezemos também pelo Papa, o capitão desse grande barco, pelos bispos que estão na ajuda, na luta, também pelos padres e todas aquelas pessoas que estão remando contra a maré, para não tentar evitar ao máximo possível que as forças do inimigo entrem dentro da Igreja. Mas sabemos, acreditamos na promessa de Cristo, que se cumprirá até a sua volta. O poder do inferno nunca poderá vencê-la. São Pedro e São Paulo,